Olá, me chamo Gabriel Tomás, fui orientado pela professora Valéria Aguiar. Vim apresentar esse trabalho intitulado Estudo Investigativo sobre a Terapia Larval para Tratamento de Feridas Crônicas através da plataforma Google Forms. Ele foi realizado pela ex-bolsista Letícia Padilha, a qual foi substituída por mim em junho deste ano. Falando inicialmente sobre feridas crônicas, elas consistem em um grande problema de saúde pública aqui no Brasil, já que acometem atualmente cerca de 5 milhões de brasileiros, sendo principalmente o grupo dos idosos e diabéticos, e elas geram um grande gasto para os cofres públicos, pois os portadores necessitam de cuidados e avaliações periódicas, já que elas são feridas que permanecem durante muito tempo nos portadores. E essa permanência também está relacionada à ineficácia de muitos tratamentos convencionais. E essa ineficácia, e quanto mais tempo essa ferida fica aberta no portador, maior é o risco de contrair alguma infecção, podendo levar à amputação do membro ferido ou até ao óbito do paciente. Quanto à terapia larval, essa técnica consiste basicamente na aplicação de larvas estéreis de moscas da família Califoridae em feridas. Essas moscas são conhecidas aqui no Brasil como as varejeiras, né? E as espécies mais estudadas para essa aplicação é a Lucilia sericata, pois apresenta uma maior taxa de oviposição e viabilidade dos ovos, além de uma maior taxa de desenvolvimento larval e uma maior facilidade para a esterilização de seus ovos. Porém, elas ocorrem com uma frequência em regiões de clima temperado. Já a Crisomia megacéfala é uma mosca com características muito similares à Lucilia e ocorre em regiões de climas tropicais, como no Brasil, sendo uma espécie bem promissora para essa aplicação. Os principais resultados das larvas nas feridas são basicamente o biodesbridamento, que é feito através da ação dessas larvas no tecido necrosado para sua alimentação. Valendo ressaltar que essas larvas utilizadas na terapia são basicamente larvas que se alimentam apenas de tecido necrosado, no organismo vivo. E além disso, temos a cicatrização tecidual, que é influenciada com o aumento dessa taxa em relação a outros métodos não cirúrgicos convencionais, e também elas fazem um controle microbiano, tanto de bactérias quanto de vírus. E os principais efeitos da ação dessas larvas nas feridas são relacionados às excreções e secreções que elas produzem, onde nós temos o aumento da ação antimicrobiana, a migração de fibroblastos para o local da ferida, a angiogênese e aumento do pH da ferida. Também ajuda na ação antimicrobiana. E como diminuição, nós temos a diminuição do efeito pró-inflamatório, a diminuição do biofilme e a diminuição do sistema complemento, que está muito presente em pacientes portadores de diabetes. Estava falando um pouquinho do uso da terapia larval no mundo e no Brasil. Já tem registros desse uso em tribos aborígenes, em povos maias, e principalmente em períodos de guerras, como a Guerra Civil Americana e a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde os estudos começaram, de fato, a acontecer através de observações, principalmente. E atualmente ela é já utilizada em mais de 30 países, né? Porém, no Brasil é uma técnica muito pouco difundida e sua aplicação ocorre apenas no Rio Grande do Norte, no Hospital Universitário da UFRN. Como a importância da sua divulgação na sociedade, nós temos que combater o preconceito sobre essa técnica, estimular a pesquisa e investimento na área e incentivar a implementação da técnica no país, já que é uma técnica reconhecida como muito eficaz mundialmente, né? Como objetivos, tivemos objetivos geral e específicos. Com o objetivo geral, nós buscamos avaliar o conhecimento da terapia larval e a aceitabilidade de seu uso entre a população brasileira através do Google Forms. Com os objetivos específicos, buscamos contribuir com a disseminação da terapia larval no Brasil, traçar o perfil epidemiológico dos participantes, verificar se a aceitação ao tratamento foi influenciada por esta pesquisa e avaliar os fatores que influenciaram na aceitação e recusa do participante. Bom, a metodologia consistiu primeiramente na aprovação desse projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unirio, também cadastro na plataforma Brasil. O formulário foi produzido através do Google Forms, as tabelas e gráficos foram elaboradas e analisadas no Google Sheets, e também foi feito o teste de quadrado no software RStudio para avaliar a associação entre as frequências dos dados. Também foi produzido o termo de consentimento livre e esclarecido disponibilizado no formulário, onde as pessoas aceitariam ou não participar da pesquisa,
garantindo a eles seguridade nas informações pessoais passadas e também informando o caráter da pesquisa em contatos também dos pesquisadores que a desenvolveram. E a divulgação foi feita nas redes sociais, WhatsApp, Instagram e Facebook. A primeira parte do formulário conta com informações sobre nome completo, sexo, faixa etária e nível de instrução, indo de ensino fundamental incompleto a pós-graduação completa. E também o local de residência, abrangendo todos os estados do Brasil. Após a primeira parte dos formulários, os participantes tiveram acesso a um vídeo de aproximadamente 4 minutos com explicações sobre a terapia larval. Ele foi elaborado pela Letícia Padilha e readaptado por mim. Estarei passando aqui partes dele com aceleração de 1.5. Mas o que é a terapia larval? É um tratamento biológico e natural que utiliza larvas vivas de alguns tipos de mosca para curar feridas com tecido morto que sejam incuráveis e que possam estar infectadas ou não por micro-organismos. É importante dizer que essas larvas elas se alimentam apenas do tecido morto da ferida mesmo, mantendo o tecido vivo intacto. Os alvos dessas moscas são previamente esterilizados, gerando larvas estéreis, que são aplicadas nas feridas. Após esse processo de esterilização, todos os micro-organismos presentes nessas larvas, que poderiam causar algum mal para a saúde do paciente, são eliminados. Com isso, esse tratamento vem melhorando muito a qualidade de vida de vários pacientes e também salvando muitas vidas. Essas larvas elas podem liberar substâncias que matam as bactérias, também substâncias que estimulam a cicatrização tecidual e a formação de novos vasos sanguíneos. Esse tratamento apresenta baixo custo, por não precisar de materiais muito sofisticados para sua aplicação. Diminui amputações. É um tratamento mais rápido e eficiente do que os tratamentos não cirúrgicos que são normalmente utilizados. Diminui o mau cheiro da ferida, que é o primeiro ponto observado pelos pacientes, causando grande satisfação. Pode ser realizado no ambulatório, prevenindo a internação hospitalar. E elimina bactérias resistentes a antibióticos, diminuindo seu uso. Apresenta duas formas de aplicação. A primeira é a forma livre, em que há o contato direto das larvas com a ferida. Nessa imagem A, nós podemos ver uma ferida com tecido morto. Na imagem B, nós vemos que a ferida recebeu um envoltório de hidrocolóide do mesmo tamanho e formato da ferida, que serve para proteger a pele do paciente. Nas imagens C e D, as larvas já foram aplicadas na ferida e cobertas com tecido telado, que serve para impedir a fuga das larvas e também permitir a respiração delas. Na imagem E, as larvas já estão sendo retiradas da ferida e isso pode ocorrer de 24 a 72 horas após a aplicação. Essa retirada pode ser feita com jatos de soro fisiológico e pinça, caso necessário. E na imagem F, nós podemos ver um tecido completamente sadio após o tratamento. Devido à movimentação das larvas pela ferida, essa forma de aplicação pode causar cócegas e, em casos raros, também pode causar dor, que é facilmente controlada com analgésicos. A segunda forma de aplicação é o biobag, em que não há o contato direto das larvas com a ferida, pois elas estão contidas dentro de um saquinho, como se fosse um sachê de chá. Essa forma de aplicação, ela apresenta maior aceitação entre pacientes e profissionais da saúde, justamente pelas larvas não estarem se movimentando na ferida e pelos profissionais da saúde não precisarem manuseá-las. Mas pelas larvas estarem contidas dentro desse saquinho, o tempo de tratamento é considerado maior se comparado à forma livre. Após o vídeo, o participante teve que responder mais algumas perguntas, sendo a primeira sobre seu conhecimento prévio sobre a terapia larval. Sobre a atuação profissional dele também, se ele era da área da saúde entre as profissões médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem ou estudante dessas áreas. E caso fosse, eles teriam que responder mais 3 perguntas referente à aceitabilidade ao tratamento. A pergunta seguinte era sobre se a sua aceitação ao tratamento foi influenciada pelas informações dessa pesquisa e também saber quais destes fatores listados influenciaram na aceitação ou recusa ao tratamento. E as últimas perguntas do formulário foi se ele apresentava alguma lesão deste tipo no seu corpo e há quanto tempo, caso sim. Bom, como resultado de discussão, nós tivemos a maior participação da região sudeste, com 84,08%, seguida de 4,9% da região nordeste e sul, seguida de 3,27% da região centro-oeste e 2,6% da região norte. Nos dados gerais, nós tivemos 245 participantes, sendo 67,8% na faixa etária de 18 a 30 anos. Quanto ao nível de instrução, nós não obtivemos participantes com apenas o ensino fundamental, e o nível de inscrições mais altos foram os prevalentes, sendo o ensino superior incompleto com 42,9%. E esta ausência de participantes com apenas o nível fundamental é descrita por Falleiros como consequência dessa metodologia do uso da tecnologia, onde aqui no Brasil normalmente os grupos dos idosos têm menor nível de instrução e não conseguem acessar tão facilmente este tipo de metodologia. Alguns trabalhos feitos sobre aceitabilidade normalmente são feitos de forma presenciais e conseguem obter a maior parte dos participantes de faixa etária de idosos de 41 a 78 anos, como no trabalho do Cardoso, onde 45,83% tinham o nível fundamental, e de 45 a 73 anos, como no trabalho da Padilha, onde o nível fundamental também era o mais frequente, com 47,05%.
Quanto à atuação profissional, apenas 13%, 13,5% era de profissionais da saúde. Em relação ao conhecimento prévio versus a citação, dos 245 participantes, apenas 32,65% destes conheciam a terapia larval. Dentro dos grupos dos profissionais e estudantes da área da saúde, apenas 54,55% conheciam. Dentro das outras áreas de atuação, apenas 29,25% conheciam. Sendo que dos profissionais, 87,88% aceitariam e quanto às outras áreas, 87,74% aceitariam. No total, o trabalho obteve a aceitação de 87,76% para a terapia larval, que equivale a 215 participantes. Aqui no 2017 também realizou um estudo de forma virtual com 1.226 participantes, onde obteve uma aceitação de 78%, uma aceitação alta também. Já quanto aos profissionais e estudantes da área da saúde, Freitas e Padilha realizaram a entrevista de aceitabilidade apenas com esses profissionais e em Freitas os profissionais, entre eles 23,08%, em Padilha 40,00% conheciam a terapia larval previamente, mostrando uma baixa divulgação e conhecimento dessa terapia alternativa dentre esses profissionais, com uma aceitação de 59,62% em Freitas e 80% em Padilha, ao contrário do que foi visto nesse estudo. A aceitação entre os profissionais da saúde e estudantes foi de 87,88%, enquanto a de outras áreas de atuação foi de 87,74%. A prevalência do desconhecimento dos participantes acerca da terapia larval também foi vista nesse trabalho com 67,35%. E isso se deve justamente ao início tardio dos estudos sobre essa terapia aqui no Brasil, sendo consequência da dificuldade de obtenção das larvas e criação em larga escala para aplicação, diferentemente do que acontece no exterior, onde os estudos se iniciaram já no início do século XX e hoje existem duas grandes empresas que fornecem recursos para essa terapia, que é a Biomond, do Reino Unido, e a Monarch Labs, dos Estados Unidos. E a influência dessa pesquisa na aceitação também foi muito positiva, visto que a maioria, tanto do grupo dos que não conheciam quanto dos que conheciam, foram influenciados pelos dados passados aqui, e tendo 87,76% de aceitação no total, sendo essa aceitação influenciando 86,05% dos que responderam. E isso pode ser explicado também pelo trabalho do Moncuglo e colaboradores, dizendo que a explicação mais simples, objetiva, né, ao público-alvo, juntamente com a utilização de recursos fotográficos, com a mostragem de fato a ação dessas larvas no antes e depois de uma ferida, pode influenciar muito nessa aceitação, né? Já quanto aos fatores que influenciaram na aceitabilidade ao tratamento, nessa pesquisa nós obtivemos como principal fator para o aceite a remoção e cicatrização rápida da ferida, enquanto para a recusa foi o nojo ao ter contato com as larvas. Patrick e colaboradores realizaram um estudo com 35 participantes, onde teve 77% de aceitação, e o principal fator foi a diminuição de tempo de cicatrização também. Enquanto Franco e colaboradores, com um estudo com 105 participantes, teve 90,58% de aceitação, e o fator principal foi a diminuição da dor e o risco de morte. E muitos estudos também provam que a necessidade ou o tempo que a pessoa está com a ferida também influencia muito nessa aceitação. Enquanto também McCalgan e os colaboradores que fizeram entrevista com pacientes apenas portadores de úlcera, eles viram que alguns pacientes se apresentaram repulsa, mas após a explicação eles mudaram de ideia, justamente a questão da necessidade e do preconceito que muitas vezes tem por falta de conhecimento. Bom, a partir dos dados obtidos nessa pesquisa, podemos concluir que, apesar do baixo conhecimento sobre a terapia larval entre os participantes, ela se mostrou eficiente, com aceitação de 87,76% destes, sendo 86,05% destes influenciados pelos dados mostrados aqui. E essa falta de conhecimento, vista em inúmeros outros trabalhos entre a maioria dos participantes, deve ser combatida com a realização de mais estudos de divulgação e pesquisa sobre a terapia larval. Já quanto à limitação que esse tipo de metodologia traz ao alcance de determinados grupos, ela deve ser contornada com a aplicação de outras formas de divulgação para atingir esses grupos que não foram atingidos por meio desses formulários online.
E esta metodologia já está sendo corrigida e aperfeiçoada através da continuação deste projeto por minha parte. Segue a bibliografia do projeto e obrigada.